Bom dia a todos. Vamos dar início ao culto, cantando o hino projetado 198. Desculpa, 189. 198. Agora, o 186. Bom dia, bem-vindos sejam todos à casa do nosso Deus. Segundo domingo na Quaresma, período em que nós refletimos sobre a caminhada de Jesus em direção a Jerusalém para padecer, morrer por cada um de nós. Período de reflexão, de arrependimento, de olhar para as nossas vidas e ver o que, de fato, nós estamos fazendo como cristãos. Seguindo a Cristo Jesus ou seguindo a nossa própria carne, os nossos próprios desejos, a nossa cobiça, deixando-nos cair em tentação. Período de reflexão sobre todas essas coisas, sobre a vida cristã. O caminhar sob a cruz de Jesus. É sobre isso também que nós vamos refletir hoje com o pastor Alex, conselheiro distrital, que nos dirigirá na mensagem no dia de hoje, e nós queremos aproveitar que estamos todos reunidos
na presença do nosso Deus, para lembrar o nome pelo qual nós fomos batizados e que nos conduzirá durante este culto. Nos coloquemos de pé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, nós pecamos contra Deus e contra o próximo, contra as pessoas que convivem conosco, diariamente. Se realmente observarmos a nossa vida, perceberemos que somos falhos e imperfeitos. E isso deve ser levado a sério, pois sem a graça de Deus, revelada em Cristo Jesus, estaríamos eternamente condenados. Reconheceis isso? Confessemos então os nossos pecados cantando o hino 343 do Inário Luterano. Graças, ó Senhor, por teu socorro ao pecador. Perdoa nossa transgressão e dá-nos sempre proteção. Absolvição e quem as dá, por meu pastor junto ao altar, só teu perdão a bênção é, de nova vida pela fé. Louvamos teu bom coração, que tira a culpa e estende a mão, mediante o sangue de Jesus, por nós vertido sobre a cruz. Envia Espírito da paz, que nos consola em vida traz, palavra e sacramento, ó Deus, conceda sempre aos filhos teus. Diante de Deus, eu vos pergunto: é esta a vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados? Que credes em Jesus Cristo como vosso único e suficiente Salvador? E que tendes o firme e o sincero propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo? Se é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de meu Senhor Jesus Cristo, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O introito para o dia de hoje é o Salmo de número 22, do versículo 23 ao 31. E nós faremos a leitura de maneira alternada. A meus irmãos declararei o teu nome. No meio da congregação eu te louvarei. Louvem o Senhor, vocês que o temem. Glorifiquem-no, todos vocês, descendência de Jacó. Temam-no, todos vocês, posteridade de Israel. Porque não desprezou, nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro.
De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor aqueles que o buscam. Que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor, e a ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Kyrie eleison. Ó Senhor, misericórdia. Christe eleison. Ó Cristo, misericórdia. Kyrie eleison. Ó Senhor, misericórdia. Ó Deus, que vês que não temos forças, por teu imenso poder, defende-nos de todas as adversidades que possam acontecer ao corpo e de todos os pensamentos ruins que possam assaltar ou prejudicar a alma. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Amém. A congregação pode se sentar. Leitura do Antigo Testamento, conforme o livro do Gênesis, capítulo 17, do versículo 1 ao 7, depois 15 ao 16. Gênesis 17, 1 a 7, depois 15 ao 16. Ouçamos a palavra do Senhor. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. A aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Deus disse a Abraão: A Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho, que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Esta é a palavra do Senhor. Agradecemos ao diácono. Leitura da epístola, conforme Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. E quem fará a leitura será o líder leigo do nosso distrito, João, lá de Campina Grande. Ele fará a leitura da epístola, Romanos 5, 1 a 11. Ouçamos a palavra do Senhor. Justificação pela fé e paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual
obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Até aqui a leitura de Romanos. Amém. Oi, som. Agradecemos ao líder leigo e aqueles que puderem se colocar em pé. Em reverência às palavras do Senhor, conforme registradas por Marcos, capítulo 8, do versículo 27 ao 38. Ouçamos as Sagradas Escrituras. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou-lhes: Quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: O Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: Saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Pois quem, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. E como resposta de fé, nós confessamos aquilo que nós cremos com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos,
subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem se sentar. E eu convido as crianças para virem conversar com o pastor. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Que coisa boa, um monte de criança hoje. Que legal. Que bom que vocês vieram. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês ouviram a história de hoje? Que aquele menino, cadê? Aquele menino ali leu a história de Abrão. Quem era Abrão? Era um homem já. Não, não é Abrão e Eva, não. É Abrão e Sarai. É outra história do Adão e Eva, né? Abrão, ele já era um homem muito idoso. Ele tinha 99 anos. 99 anos é muita coisa, né? Quantos anos vocês têm? Quanto? 7? Ixi, para chegar em 99 ainda vai bastante, né? Olha só, tá vendo? E daí, Deus chamou Abraão e falou assim: Abraão, seu nome não vai ser mais Abrão, vai ser Abraão. Colocou um A no nome dele, porque ele seria pai de muitas nações. Deixa eu ver. Pronto. Ele seria pai de muitas nações, né? E aí, a esposa dele não se chamaria mais Sarai, mas se chamaria Sara, porque ela seria mãe de muitas nações também. Hugo, venha, por gentileza. E daí, a chuva está chegando. Com isso, ele foi considerado pai de muitas nações, sabe por quê? Porque ele teve fé em Deus. Vocês têm fé em Deus? Vocês acreditam em Deus? Acreditam em Jesus? Abraão foi tataravô de Jesus. Sabia? Foi por causa da fé de Abraão que nasceu o filho de Abraão, Isaac. Nasceu o filho de Isaac, Jacó. E assim foi indo até chegar em Jesus, que é o nosso Salvador. E a gente acredita que Jesus veio para o mundo, não é? Ele veio para o mundo, ele viveu, ele morreu e ele ressuscitou para ser o nosso Salvador, certo? Mas para que Jesus viesse, foi necessário que muitas pessoas passassem antes de Jesus para que ele pudesse ser gerado no tempo certo, para que ele pudesse nascer no tempo certo. E uma dessas pessoas foi o pai Abraão, certo? Vamos cantar uma música que fala sobre o pai Abraão? De pé? Vamos cantar de pé também, a congregação? Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito. Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo. Pai Abraão. Vamos. Tem muitos filhos ele Estão sem energia? Eu sou Vamos fazer. deles, você também.
Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, Pai Abraão. Tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, Pai Abraão. Tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, balança a cabeça. Aumenta um pouco. Tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda. Balança a cabeça, dá uma rodadinha. Pai Abraão. Tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda. Balança a cabeça, dá uma rodadinha, dá um pulinho. E bate as mãos, e bate os pés, e solta a voz. E diga amém. Amém. Bate as mãos, bate os pés, solta a voz. Diga amém. Amém. Diga amém. Amém. E acabou. Aí, muito bem. Pode se sentar, congregação. E vamos aproveitar que a gente está de pé para a gente fazer uma oração? Pode ser? Venham. Vamos fazer uma oração. Querido Jesus, muito obrigado por ter abençoado. Oi. Muito obrigado por ter abençoado o pai Abraão para que nós possamos ser filhos dele pela fé. Nós te agradecemos também por ter vindo ao mundo, morrido e ressuscitado para ser o nosso Salvador. Abençoa a nossa escolinha, a professora que vai nos ensinar mais uma história sobre o seu amor por nós. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Agora vocês podem ir com a Prof. Vilma. Depois a gente vê isso, tá bom? Podem colocar as ofertas de vocês. E hoje as crianças vão pela sacristia, tá bom? Prof. Vilma. Hein, Prof. Vilma? Tá bom? Porque tá chovendo. Boa escolinha para vocês. Enquanto as crianças continuam o culto delas, nós continuamos o nosso, cantando o hino 319 do Inário Luterano. Cruz, oh,
busca guarida, caminhos você dirige, por onde todos devem ir. Eu sou de humilde coração e com alma, e dos meus lábios mansidão, como água sem calma. Em Deus estou, seu consagrado filho sou. Ensino-vos fugir do mal com o maior cuidado e rejeitar o que é carnal, nocivo e condenado. Sou vossa rocha e proteção e vos conduzo à salvação. A cruz vos pesa adiante, vosso animal verdade, por nós irmãos combaterem, barreiras afastando, ao combatente o que tarda, quando o seu guia se adiantar. Quem julga a vida que acha sem linha bem perdido, e quem por linha que deixa até o céu querido, quem sobe a cruz que não segue, indigno é para me servir. Sigamos, pois, o bom Senhor com tudo que nós temos, e toda angústia sem temor, alegres suportemos. Quem foge à luta que perdeu, o prêmio eterno amor sem. Bom dia a todos, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria na condução da sua palavra nesse instante, que Ele adentre os nossos corações e mentes para sairmos fortalecidos na fé, na comunhão, no conhecimento daquilo que Deus tem a nos dizer nesta manhã, neste culto. Com base no Evangelho de Marcos, eu trago a nós a mensagem com o tema Negue-se a si mesmo. E esse Evangelho de Marcos, eu poderia falar sobre muitas coisas hoje. Eu poderia falar com você sobre a identidade de Jesus Cristo. Quem é Jesus? Certamente a doutrina mais atacada ao longo da história pelo inferno é a doutrina da cristologia. Quem é Jesus? Eu poderia falar também para aqueles que estão talvez se sentindo rejeitados por serem cristãos, rejeitados no seu trabalho, na sua família, na sociedade, por simplesmente crer em Jesus. Também é possível falar talvez sobre a reencarnação. Poderia falar sobre a autoridade de Jesus Cristo em repreender o próprio Satanás. Quem sabe alguns de vocês estejam interessados que eu fale sobre a possessão demoníaca de Pedro. No entanto, eu quero falar com vocês sobre a implicação de ser um seguidor de Jesus Cristo. Falar dos nossos interesses, falar de renúncia, falar do negue-se a si mesmo. Pois eu quero acreditar que vocês saibam quem é Jesus, que vocês saibam lidar quando são rejeitados por crer em Cristo, que ninguém aqui crê na reencarnação espírita, que ninguém duvida do poder de Jesus Cristo para fazer milagres. Negar-se a si mesmo é algo muito difícil, mesmo para nós que somos cristãos. Porque negar a nós mesmos mexe com as nossas vontades,
Mexe com os nossos objetivos, mexe com os nossos interesses. Porque desde a queda em pecado, o grande conflito que nós humanos temos com Deus é uma guerra de vontades. O primeiro casal foi proibido de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eles escolheram seguir a própria vontade motivada por Satanás e desobedeceram. Então, quero falar com vocês também da obediência. Vocês lembram o que Deus falou para Caim? Lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 7. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está à sua porta, à sua espera. O pecado quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Deus sabia o que Caim iria cometer. Então a palavra de Cristo, a palavra de Deus, ela é uma mensagem também de obediência para nós. Muitos têm pregado uma mensagem de fé, mas desacompanhada da obediência. E isso não se harmoniza com a revelação bíblica, com a palavra de Cristo, com o que nós conhecemos. O apóstolo Paulo, em Romanos, eu vou trazer aqui apenas 2 versículos que ele fala sobre o crer e obedecer. Por meio de Cristo, diz o apóstolo Paulo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo, para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e serem obedientes a elas. Então está aí uma função de nós, como pastores da igreja também, de ensinar o povo a palavra de Deus, mas também ensinar as pessoas a serem obedientes a essa palavra. E tem mais um texto de Romanos 16. Porém, essa verdade foi revelada agora por meio daquilo que os profetas escreveram. E por ordem do Deus eterno, ela se tornou conhecida em todas as nações, para que todos creiam e obedeçam. Crer e obedecer. Há uma conexão que nós não podemos discutir aqui. Crer e obedecer andam junto. Cristo manda a gente pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho a toda criatura, para que eles creiam e obedeçam como resposta da fé que se tem. Ainda em Hebreus, no capítulo 5, diz assim: E depois de ser aperfeiçoado, ele, Jesus, se tornou a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem. De novo, crer e obedecer. Mas o que eu vejo muitas vezes é que é muito fácil as pessoas crerem em Jesus. Mas como é difícil obedecer esse Senhor. Como é difícil negar-se a si mesmo. Como é difícil negar-se a si mesmo. E com tudo isso em mente, a gente poderia aqui fazer algumas perguntas. E também lembrar que negar-se a si mesmo não é uma mera tentativa da gente se privar daquilo que é bom. Eu recebo muito pessoas que dizem assim: pastor, eu quero fazer um propósito com Deus. Eu quero renunciar a algumas coisas para me sentir melhor diante de Deus. Hoje, esse ano eu vou fazer um pacto. Eu não quero faltar nenhum culto. No próximo a pessoa já não vem. Então não adianta nós querermos, digamos assim, nós nos achegarmos de Deus pelas nossas próprias forças. Uma coisa que a gente tem que reconhecer é que a gente é desobediente. E a partir disso, reconhecer a minha condição e buscar em Deus e em Cristo a força necessária para ser, sim, obediente. Negando as minhas vontades, negando a mim mesmo, para que eu possa viver conforme a vontade de Deus. Tem um texto bíblico que fala do domínio próprio. Como está difícil nós nos dominarmos a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos pensamentos. O próprio Lutero brigava com Satanás e dizia: sai daqui, Satanás. A gente diz isso, pelo menos eu. Quem aqui às vezes não está fazendo alguma coisa e vem uns pensamentos diabólicos? Vem. Eu passo por isso. O que é que a gente diz? Sai daqui, Satanás. Jesus disse isso para Pedro. Porque o diabo ele tenta de todas as formas
E ele estava tentando de todas as formas fazer o quê? Não permitir que Cristo fosse à cruz. Esse era o objetivo do diabo, de Satanás. Não permitir que Cristo fosse à cruz. E ele estava investindo pesado durante o ministério de Cristo. E ele está agindo pesado no ministério da igreja e contra a igreja nos dias de hoje. Mas nós precisamos, assim como Jesus, também dizer: sai daqui, capiroto, como diz lá no Ceará. Eu sou de Cristo, eu pertenço ao meu Deus. Nós precisamos, com a força que Cristo nos dá, superar a nossa vontade que quer nos fazer estar longe do nosso Senhor. Os próprios discípulos, eles não estavam aceitando a ideia que Jesus tivesse que passar pela cruz. Porque eles sabiam o que era morrer na cruz. Era a forma, na época, de exterminar os bandidos, os marginais, era pregando numa cruz. Não, Senhor, o Senhor não pode passar por isso. O Senhor é aquele que veio nos libertar, o Senhor é aquele que nós queremos seguir. Que Deus livre você dessa situação. Eles também não queriam que Jesus passasse pela morte sacrificial. Tudo isso era Satanás agindo. Então a não aceitação, gente, de que Jesus devia morrer por todos, é a influência do diabo, pois estava ameaçando desfazer todo o plano divino da salvação desde a queda em pecado. Deus já havia traçado o plano de salvação. E crer nisso é um dom gracioso de Deus incutado em cada um de nós. Jesus é bem claro, gente, com seus discípulos, com aquela multidão, e para nós ele diz o seguinte: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça, na linguagem de hoje, os seus próprios interesses. Ou seja, negue-se a si mesmo. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Então a nossa riqueza está nos céus. Eu conheci, e tem aquele outro texto bíblico, né, que fala lá do agricultor que está com celeiros cheios, no dia da tua morte vão pedir a tua alma e que tu tem a oferecer. Então não adianta, a tua riqueza não vai abrir as portas dos céus. Mas eu, na minha cidade de origem, uma pessoa morreu sufocada debaixo do arroz que ele estava estocando. Porque lá, como é que eles fazem? Quando a produção é muito grande, eles colocam vários sacos de arroz em círculo e dentro eles enchem a granel, mais alto que essa igreja aqui. E aí fazem vários montes. E ele estava passando pelo meio, para ver se não tinha rato, furando sacos, aquela coisa toda, e desmoronou. E o meu padrinho trabalhava com ele, né? E ele ficou quase sem unhas de tanto cavar o arroz para tentar tirar o cara lá de baixo. Morreu debaixo do arroz, mas era uma pessoa da igreja luterana e uma pessoa que sempre, digamos assim, falava mal da igreja, detonava o seu pastor, enfim, esculhambava com a igreja, mas queria permanecer membro para ter os direitos de membresia de uma igreja. Então o que a gente aprende com isso é que as nossas riquezas não abrem as portas dos céus. Nós precisamos sim, como esse texto bíblico, lembrar que a porta dos céus foi aberta pela cruz de Cristo. E toda vez que nós olhamos para a cruz de Cristo, é isso que nós lembramos. E nós precisamos sim negar as nossas próprias vontades. Agostinho diz assim a respeito disso: a primeira ruína do homem é o amor por si mesmo. Prefira esta vontade de Deus. Aprenda a amar a si mesmo, não amando a si mesmo. O que Lutero diz? No Cristo crucificado é que estão a verdadeira teologia e o verdadeiro conhecimento de Deus. Não tem outra corrente teológica que ensina a teologia da cruz a não ser a luterana. Então nós temos muito a falar a respeito também do sofrimento. Jesus veio pelo interesse de Deus, pela vontade de Deus, não foi por nossa vontade. A nossa salvação é plano de amor de Deus. E nós, em resposta a todo esse amor e tudo que Cristo fez por nós, vamos viver uma vida de fé em obediência, sabendo que a vida eterna está nos aguardando.
O ministério do sofrimento de Jesus Cristo, ele inverte tudo que os discípulos estavam esperando, ele inverte tudo que muitas pessoas hoje ainda estão esperando. Quer dizer que eu preciso abandonar a minha vida, tudo que eu gosto, tudo que eu quero. Nós vivemos num mundo individualista, em que a minha vontade ou aquilo que eu penso é verdade. Mas nós, como cristãos, entendemos que é Cristo que é a grande verdade que nós precisamos seguir. Então, a gente precisa, a partir desse texto, perceber as grandes implicações de ser um seguidor de Jesus Cristo. E eu acredito que o mais difícil é negar a si mesmo. Desistir de nós mesmos e viver pela vontade do nosso Senhor. E Jesus ressalta a loucura que é ser cristão. É ir contra a maré. É ir contra aquilo que o mundo ensina. E Pedro diz isso no capítulo 1. Pois vocês sabem, falando de Cristo, né? O preço que foi pago para livrar a gente da vida inútil que nós herdamos dos nossos antepassados, ou seja, da nossa natureza pecaminosa. Vocês foram libertados pelo sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito. Nesse tempo de quaresma, nós precisamos continuar levando essa mensagem da salvação pela cruz, da salvação em Cristo Jesus. É pela nossa pregação, é pelo Evangelho que nós vamos tomar conhecimento dessa grande obra de amor por nós. E nada mais me motiva a estar na casa de Deus e trabalhar pela obra a não ser o amor de Jesus por nós. Nós não podemos perder de vista a cruz de Cristo. Nós precisamos nos agarrar firmemente nesta mensagem e seguir a nossa vida. Porque a teologia da glória, da vitória, que é muito difundida por aí, é vazia. Mas a teologia da cruz é verdadeira. É a teologia da bíblica que tem muito a nos ensinar e muitas respostas, inclusive quando nós estamos sofrendo. Inclusive quando nós achamos que a nossa vida está num momento de desespero. Jesus tem uma resposta para nós. E mesmo assim, enquanto vivemos nesse mundo de lágrimas, nós temos um compromisso em obediência ao nosso Senhor, que é darmos bom testemunho da verdade, bom testemunho de Cristo para esse mundo que está vivendo segundo as suas vontades e não segundo a vontade de Deus. Então esse é o nosso grande compromisso como cristãos e como congregação. Pregar a palavra de Deus com o nosso jeito de ser, com o nosso modo de vida, para que as pessoas creiam nessa grande verdade que nós cremos. A salvação unicamente e gratuita por Cristo Jesus. Tomar a cruz e aceitar as cargas e as implicações de ser um imitador de Jesus. Que suportemos qualquer dificuldade que possamos ter e então sigamos a Jesus. Porque quando a gente começa a seguir Jesus, gente, em obediência aos seus mandamentos, vai ter muita gente contestando vocês, talvez até dentro da família de vocês. Mas os cristãos seguem Jesus por meio do sofrimento, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Então que esse período de quaresma faça a gente refletir se realmente nós estamos negando a nós mesmos e sendo verdadeiros discípulos de Cristo, que esperam ansiosos pela volta de Jesus. E eu oro diariamente, para que Cristo volte logo e nos encontre ainda em vida para nos levar a morar com Ele nos céus. Este deve ser o desejo ardente do seguidor de Jesus. Deus salvou o seu povo. Deus nos salvou. Esta é a grande verdade, por sua obra, por sua misericórdia e por seu amor. E este Jesus vem a nós na ceia sagrada, um momento magnífico do nosso culto, para estar conosco e em nós. E Ele vai conosco e em nós também para a nossa casa. E assim nós vamos viver conforme a vontade dEle
e não conforme a nossa vontade. Que Deus nos abençoe a viver esse cristianismo verdadeiro na nossa casa, no nosso trabalho e na nossa sociedade. Em nome de Jesus. Amém. Cantamos o hino 327 do Inário Luterano. Emulando a luz, a coroa circundando a cruz, na cruzada invicta, quem quer o Senhor, e o Evangelho aos povos com fervor pregar. Ergue-se o estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, segurando a cruz. Luta contra as trevas, luta contra o mal. Vamos à peleja, santa divina, dar combate ao erro, à superstição, proclamando aos homens sua redenção. Ergue-se o estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Vinde ao bom combate, sem esmorecer, de valor eterno, glória vem de ter. A quem quer seguir-o, respeite Jesus, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Ergue-se o estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Salvador, confio em teu grande amor, entro na terra com brilhante amor. Cabe teu serviço, salve a cruz tomar, e desce aquele homem, hoje e sempre ao mar. Ergue-se estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Com gratidão a Deus por tudo que dele recebemos e respondendo ao seu amor por nós, nós devolvemos a melhor parte ao ofertarmos, ao trazermos as nossas ofertas voluntárias, a fim de que elas sejam reinvestidas na missão de Deus e promovam o trabalho da igreja de auxiliar as pessoas que necessitam de cuidados, tanto do corpo quanto da alma. E lembramos o que o Salmo 56 nos diz: os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças, pois da morte livraste a minha alma. Sim, livraste da queda os meus pés.
para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. E as formas que nós temos de ofertar são conhecidas: os envelopes anuais, com as primícias da nossa renda, para manter o ofício da pregação, para manter também os nossos patrimônios, né, o templo bem conservado. Também a casa pastoral envolve isso, né? As ofertas dominicais são colocadas no gasofilácio, a fim de que auxilie nos projetos da igreja. Essas não precisam de envelope, podem ser colocadas diretamente no gasofilácio. As ofertas especiais no envelope azul que temos lá na mesa de recepção são para cobrir a dívida que nós temos com a IELB, do empréstimo que fizemos de 50 mil. Aos poucos a gente está sanando isso, graças a Deus. E também doações para auxílio ao próximo, como comida, roupas, calçados, produtos de higiene e limpeza que poderão ser colocados nos cestos. E nós temos também o Pix, o QR Code, enfim. Enquanto nós ofertamos, cantamos o hino 89 do Louvai ao Senhor. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De todas as culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. O povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Muito bem, neste momento em que nós queremos falar com o nosso Deus em oração, lembramos dos aniversariantes da semana. No dia 20, o Natanael Leonardo de Lima Fonseca da Silva estava aqui, o filho do Hugo. Também no dia 20, o Paulo Victor Pereira dos Santos Avelino, lá de Caruaru. Dia 24, ontem, a Denilza Galdino Bispo, parabéns, Nilza. E o Paulo Vitor Winterli, que também estava aqui com as crianças, né? O filho do Norton. A esses nós vamos, quem sabe, quando eles voltarem, cantar parabéns para eles, né? Mas é surpresa, tá?
agradecimentos por parte do povo de Deus. A Rose agradece pela Jandira e Vanessa por mais um ano de vida, né? Oi? Aqui está a Jandira. Ah, Jandiara. Então tá. Jandiara. E as súplicas, a Nina, ela pede pela Graça Araújo, que está em tratamento de câncer, vai fazer cirurgia na próxima quarta-feira. Ela também, a Nina, pede pelo fim da guerra, dos conflitos entre Israel e Palestina, né? A Débora Letícia pede pelo seu avô José Carlos, pela saúde dele. E o Jarles pede pela Sheila Mello, que fará cirurgia, refará a cirurgia na coluna, né? Vai ter que refazer. Então, aqueles que puderem se colocar de pé, nós vamos entregar a Deus as nossas súplicas e orações. Pai do céu, dá-nos sempre o Teu Espírito Santo, para que nos neguemos a nós mesmos, tomemos as cruzes que Tu nos dás e sigamos o Teu Filho através desta vida atribulada até o céu. Prepara-nos para também entregarmos as nossas vidas, sabendo que Jesus já as salvou. Dá sempre à Tua Igreja e a todos os Seus servos a graça de cumprirem os ministérios a que os destinaste. Concede a cada um de nós, a força para confessar Cristo com ousadia perante este mundo pecador, adúltero. Pai Celestial, ensina-nos a não evitar nem o sofrimento do nosso Senhor, nem o nosso próprio sofrimento. Quando formos perseguidos ou ridicularizados por sermos Teus filhos, dá-nos a fé e a perseverança de todos os santos. Como prometeste, livra-nos das mãos dos maus e redime-nos das garras dos impiedosos. Ó Deus, Abraão era apenas um quando o chamaste, mas Tu o abençoaste de tal forma que o multiplicaste a Tua posteridade até a vinda do nosso Senhor. Protege também as mães grávidas, prepara os pais para lidarem e criarem as suas famílias em temor e amor a Ti, ensinando a respeito da salvação que há em Cristo Jesus. Senhor, toda a realeza Te pertence, Tu governas as nações. Abençoa todos os países da terra, impede que conflitos continuem. Pedimos pelo fim da guerra, sabendo que Tu podes impedir tudo isso e fará na vinda do Teu Filho Jesus Cristo. Mas pedimos especialmente, Senhor, abençoa o nosso país e todos os que exercem cargos de liderança e autoridade, para que governem com sabedoria e de acordo com a Tua vontade. Louvamos-Te, Senhor, pelos aniversariantes da semana que passou, o Natanael, o Paulo Victor, a Denilza e o Paulo Vitor. Também agradecemos pela Jandiara e Vanessa, todos estes comemorando mais um ano de vida. E entregamos diante de Ti as nossas súplicas, Senhor, pelo tratamento de câncer da Graça Araújo, que precisará passar por uma cirurgia na próxima quarta-feira, pela saúde do nosso irmão José Carlos, pela cirurgia da Sheila, que precisará refazer essa cirurgia da coluna. Enfim, Senhor, estende a Tua poderosa mão para nos curar, para nos restaurar. Dá-nos o Teu santo cuidado e a força para suportarmos as nossas dores e, principalmente, as nossas cruzes, a fim de que possamos perseverar até vermos o Filho do Homem vir com o Seu reino, que não tem fim. Senhor, à Tua mesa, os aflitos comem o corpo e sangue do Teu Filho e ficam satisfeitos.
através das nossas aflições. Intensifica a nossa fome por esta mesa, para que possamos comer e beber e ficarmos satisfeitos com a vida salvadora de Cristo. Pai do céu, recebe neste dia o nosso louvor por São Pedro e pela sua confissão de que Jesus é o Cristo. Regozijamo-nos por teu Filho edificar a sua igreja sobre esta rocha, esta confissão de fé, e por as portas do inferno não poderem prevalecer contra ela. Mantém-nos nesta fé por todos os nossos dias. Pelo mesmo Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Ainda de pé, nós cantamos o hino 262 em preparação para a Santa Ceia. É pão dos escolhidos no corpo do Senhor, é vida dos remidos, o sangue redentor, o pão do mundo insano, riquezas apartar ao coração humano, não poderá saciar. Teu corpo nos foi dado e o sangue teu, Jesus, por todos derramado em remissão na cruz. Sacia-nos a fome, na ceia sem igual, só acha paz quem come o pão celestial. Oremos. Senhor Jesus, convidas a vir a Ti todas as pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, para dar-lhes alívio e descanso às suas almas. Suplico-te que me faças sentir o teu amor na ceia sagrada, que preparaste para os teus filhos na terra. Protege-me da impenitência e incredulidade, para que não participe do sacramento para a minha condenação. Purifica meu coração e minha mente de qualquer desejo pecaminoso e justificação própria, e reveste-me com o manto da tua justiça, ó Cristo. Lava-me no teu precioso sangue e fortalece a minha fé em ti e aumenta o meu amor para contigo e o meu semelhante. Renova a minha esperança de salvação e recebe-me, depois desta vida, na tua mesa celestial, onde ofereces aos teus o pão eterno e lhes dá de beber das fontes que jamais acabam. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste,
Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão de pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Podem se sentar. Todos aqueles que são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil foram devidamente instruídos para participar da Santa Ceia, são bem-vindos. Aqueles também que se inscreveram na lista de Santa Ceia, para que não falte nem sobre, né, os elementos consagrados, nós tratemos com reverência, com respeito, são bem-vindos a participar nesse momento. E aqueles que ainda não passaram pela instrução ou chegaram atrasados, não conseguiram pegar a lista, nós pedimos que aguardem por um instante até que recebam devida instrução e juntos, em comunhão e concórdia de doutrina, nós possamos participar deste momento tão maravilhoso em que Cristo se faz presente com o seu corpo e sangue para nos perdoar, nos fortalecer a fé e nos trazer um pouco do céu até nós. Primeiramente, as musicistas, junto com a Flávia, receberão o sacramento. E na sequência, os que estão à minha esquerda, depois os que estão na minha direita, diante do altar do Senhor. Eu convido o Alex para me auxiliar e o Vitor pode ficar borrifando. A Yanina fica lá na recepção.
E quando eu percorrer o vale do sofrer, vem me guiar. As trevas torna a luz, vem leve a minha cruz. Só junto a ti, Jesus, eu quero andar. Meu sonho vai findar, a vida irá mudar, a morte vem, atira o meu legal, o céu me dá visão, Jesus está. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos o cálice, Estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. demos graças ao Senhor e oremos. Gracioso Deus, Pai Celestial, eu te agradeço de todo o meu coração por teres me concedido a graça de participar da Santa Ceia, para a certeza da minha salvação e do perdão que concedes por meio de Jesus Cristo. Suplico-te humildemente que fortaleças a minha fé por meio deste sacramento. Me des força para amar o meu próximo e me leves ao arrependimento diário e uma viva esperança da vida eterna. Mediante Jesus Cristo, teu amado Filho, meu Salvador, que também me ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Conservaremos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vigiaremos e oraremos, para que não caiamos em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento.
No abrir da minha boca, me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho a todos. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem se sentar. Dessa vez os comunicados vão vir antes do hino final e temos comunicados rápidos, tá? Primeiramente, aqueles que nos visitam, bem-vindos mais uma vez. Aos que são da casa também, bem-vindos, né? Todos sejam sempre bem-vindos. Reunião das servas lá de Sucupira no sábado às 16 horas. Voltaremos então com as atividades em março dos departamentos. Reunião de jovens vai ser no domingo após o culto. Isto? Então os jovens aí estão convidados. Próximo domingo tem reunião de jovens, tá? A gente vai começar a se preparar para Páscoa. Surpresa para a congregação, tá? Inscrições para a profissão de fé, aqueles que querem se tornar membros da Igreja Luterana. Nós estamos agora abrindo uma nova turma. Até o dia 10 é possível fazer as inscrições, tá? Então, se conhece alguém que tem interesse, que quer conhecer um pouco mais da doutrina, quer fazer parte dessa comunhão da cruz, como o Alex falou, né, da teologia da cruz, tem até o dia 10 para se inscrever nessa turma. Bem como as aulas de música, tá? Nós vamos começar a dar aulas de música aqui e lá em Sucupira. Nós quem? Eu e minha esposa, digníssima esposa, né? Vamos ensinar música para o povo. A gente está precisando de músicos, né? Cadê? Tem só a Rose aí, né? De vocês. Precisamos incentivar os dons, os talentos aí musicais. Então, inscrições até o dia 10. Vai ter aula de teoria musical, vai ter aula de canto, vai ter aula de violão e vai ter aula de flauta. Tá? A princípio são esses, vai ser isso que nós temos a oferecer. Teclado, eu sei que tem gente que quer fazer teclado, mas a gente não tem quem ensine. Eu posso tentar ensinar, mas eu não garanto que o professor, né, seja tão bom assim. Tá? E inscrições para alfabetização de adultos. A gente vai começar a ensinar alguns adultos a lerem, mas lá em Sucupira, tá? Tem muita gente que ainda não sabe ler. E a gente incentiva a leitura do quê? Da Bíblia. Se a pessoa não sabe ler, ela vai ler a Bíblia? Não. E daí vai depender do quê? De vídeos do YouTube, vai depender de várias outras coisas. Por isso que a gente quer incentivar as pessoas a aprenderem a ler e ler o mais importante, a Bíblia, tá? Então vai ser esse projeto lá em Sucupira. Inscrições também estão abertas. A gente ainda não sabe quando vai ter início certo, mas vai acontecer esse ano, tá bom? Mais algum recado por parte da liderança, por gentileza? Bom dia a todos. Ontem o seu Roberto, que é o jardineiro, ele limpou o nosso quintal e ele tirou muitos cocos do coqueiro que estão já secos. Então tem muita coisa, vai sobrar se ficar só para nós dois. Então estamos doando, vou abrir aqui o quintal para vocês. Vocês podem pegar o que vocês quiserem, só que tem que descascar ele, tá? Ele ainda está com a casca, mas ele está seco. Então quem quiser pegar um coco e abrir em casa, comer um coquinho, fazer cocada, fazer óleo de coco, enfim, aproveitem, tá bom? Então vai ter coco para todo mundo? Espero que sim, né? É isto, mais algum recado da liderança? Pastor Conselheiro, gostaria de dar alguma palavra? Sim, por gentileza. Bom dia, gente. É bom estar com vocês aqui, é bom estar em Recife. A gente, como conselheiro do distrito, tem essa dupla função, junto com o líder leigo, de conhecer, de conversar com o pastor, com diretoria, para ir acompanhando o trabalho e ajudar naquilo que for preciso. Então, a nossa vinda a Recife tem esse caráter também. Nós teremos reunião distrital agora dia 9 e 10 em Campina Grande, onde a liderança e o pastor estarão presentes.
Mas antes disso, nós temos um compromisso, pastor e liderança. Eu já passei isso para o pastor, se eu não me engano, está no calendário da IELB também, que a diretoria nacional fará um encontro com o nosso distrito e as lideranças dia 5 de março. Isso é à noite pelo Meet. Então a gente tem bastante atividades, né? Enquanto isso, a liderança da minha congregação conduz os cultos lá, enquanto o pastor também sai. É muito bom estar com vocês. Esses encontros eles são necessários e louvamos a Deus por essa oportunidade. Eu vim de avião, então é rapidinho, né? Conseguimos uma passagem aí bem baratinha, graças a Deus, né, para estar aqui com vocês. E quando tivermos a reunião distrital lá, a gente já está indo para lá e eu farei também essa mesma visita para Campina Grande. E depois, então, até o meio do ano, a gente tenta ir para João Pessoa e também para Natal para estar presente. O conselheiro distrital, junto com o líder leigo, precisa conhecer todo o distrito, né, que é nosso compromisso de estar com vocês. Estaremos hoje à noite lá em Sucupira? Isso, também com o pessoal de lá. E é muito bom para a gente ter esses encontros, tá? Obrigado por toda a recepção, já que o pastor e a sua esposa nos concederam, né? E depois, então, do culto, a gente tem a reunião com a diretoria aqui da congregação. Da minha parte é isso, então. Desejo uma ótima semana e que Deus abençoe a cada família de vocês aqui, tá bom? Amém. Obrigado, pastor Alex. Líder leigo, João, quer dar um recado também? Uma saudação? Bom dia a todos, né? Para quem não me conhece, eu sou de Campina Grande. Creio que a maioria me conhece já, então é bem rapidinho. Eu gosto só de fazer assim, dentro do contexto bíblico lá, sempre um texto que todo mundo já conhece, né? Que é lá de Atos 2, 42 a 47, né? Que fala de comunhão, de estar junto, né? É um texto muito interessante, que ele fala assim que não era, naquela época, nem simples você fazer uma adesão religiosa, mas estar junto, mas estar em comunhão, em compartilhar as dificuldades, dividir as dificuldades, multiplicar as alegrias. Isso é importante. Então, quando naquela época já existia isso, hoje também é para nós. E nós precisamos disso, né? Recife, como em todo o nosso distrito. É como o profeta Davi, o rei Davi, quando estava naquelas terras de Judá, lá nas montanhas, e perseguido pelo rei Saul, ele dizia que ansiava ardentemente pela presença do Senhor. Assim como aqueles animais ficavam em busca de água lá no deserto e não encontravam, ele disse que ansiava por isso. Salmo 63:1. E assim deve ser na família de Deus. A gente deve ansiar pela palavra de Deus sempre, constantemente. Por isso, em o estar junto, em comunhão, em buscar o Senhor, isso é muito importante e muito bom para a igreja. Porque a gente vai progredir para o crescimento dela. E o crescimento da igreja de Cristo é preciso quando a gente está em comunhão, quando todos estão juntos. E justamente aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 1, diz Timóteo, zela pela doutrina da igreja. Esse momento de Santa Sé que o pastor fez aí, muito bonito, e a gente fica refletindo assim, né? E como muitas das vezes aqui, muitas pessoas que hoje não estão conosco, eu lembro aqui que há muito tempo eu já venho aqui em Recife e não vejo mais, então assim, a gente fica um pouco triste por isso, que essas pessoas deixaram de fazer parte dessa comunhão. E essa comunhão é fundamental com Deus, e dessa comunhão a gente deriva com ela para os outros irmãos na fé. E que a gente não perca isso, esses que estão aqui. Porque a gente é o livro que nos lê lá fora. As pessoas olham para você e você precisa ser espelho e luz para aqueles que não conhecem a Cristo. Muito obrigado. Valeu, João. Perseverar, né? Não só na doutrina, mas também na comunhão. Como a gente conversou bastante ontem, né? Discípulos, mesmo em meio à perseguição, estavam lá firmes, unidos. E a gente está aqui no Brasil, tem toda a possibilidade de estar unido e não aproveita isso, né? Mas enfim, que bom que estamos aqui. Eu vejo que tem criança fazendo aniversário, né? Ou que já fez aniversário essa semana. Vamos cantar parabéns para o Paulo? Pode ser? Vem cá, Paulo. Vamos cantar parabéns? Ah, é para mim? Muito obrigado. Olha só. Ele é o aniversariante, mas é o que ganha o presente, né?
Vamos cantar parabéns então? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, parabéns, o seu dia chegou. Que o bom Deus te ajude, como sempre ajudou. É com muito prazer e com muita alegria que viemos trazer parabéns neste dia. Parabéns, Paulo. Deus te abençoe sempre, tá? E também temos a aniversariante, a Nilza, né? Esse parabéns também é para você, tá, Nilza? Podem se sentar, tá bom? A velhinha aqui das crianças, ótimo. E vamos cantar o último hino de pé? Em seguida nos despedimos lá na saída, tá bom? Cantamos teu louvor, alegres ao teu templo aqui deixar. Bendito és tu, conosco está, Senhor, com tua paz vem nos abençoar. Que tua paz levemos para o lar, conosco fica até o anoitecer. E do pecado, ó Pai, vem nos guardar e faze-nos teu nome engrandecer. Que tua paz nos sirva de fanal durante a noite para nos guiar na escuridão da vida e contra o mal, pois luz e trevas podes dominar. Que tua paz nos venha dirigir todo momento em nosso labutar, e quando cessa a luta no porvir, que eterna paz possamos desfrutar.